Continuando sobre conceitos e bases teóricas da indexação, hoje eu vou falar sobre descrição temática. Para falar desse assunto, eu vou fazer uma introdução falando das características da descrição física e da sua diferenciação com a descrição temática. Depois vou abordar alguns tipos de descrição temática e vamos ter algumas considerações finais. A descrição física, ela é a distinção das características físicas de um documento, seja ele impresso, seja ele digital. A análise do tipo desse documento, a identificação das informações descritivas como título, autor, tamanho, todas essas são informações a respeito da descrição física do documento. A descrição física deve seguir padrões e normalizações específicas para facilitar a entrada dessas informações em sistemas de informação. Para facilitar o entendimento, a descrição física pode ser dividida em dois tipos, né, os seus dois principais tipos. A definição de tipos de documento, que é a reflexão ou a determinação das características convencionais que são consagradas pelas pessoas e que são capazes de distinguir um documento do outro. A definição de tipos de documento, ela tem o propósito de inserir o documento numa coleção, numa categoria, né, indicando até como vai ser feita a sua catalogação, que é um outro tipo de descrição física. Essa definição de tipos de documento, ela pode levar em conta diferentes aspectos. Por exemplo, a natureza do documento, e aí classificá-lo como textual ou não textual, a forma do documento, e aí definir como tipo periódico, livro, folheto, material cartográfico, multimeios, vários outros tipos. E uma outra opção seria o conteúdo. Considerando o conteúdo de um documento, ele pode ser do tipo obra de referência, do tipo obra rara e assim por diante. Essa definição de tipos de documento, ela é uma convenção e eu posso observar, por exemplo, que na distinção do tipo impresso e do tipo digital, eu posso ter vários outros tipos de documento. Então, eu posso ter o livro e a obra rara, que são impressos, posso ter o periódico, uma obra de referência, que é digital, assim como várias outras convenções para determinar os tipos do documento podem ser feitas para melhor compreender, né, e melhor organizar aqueles documentos que seguem a convenção. A catalogação, um outro tipo de descrição física, a gente já está um pouco mais habituado. A catalogação, ela tem o propósito de fazer a descrição bibliográfica do documento, né? Seja ela numa tabela, numa ficha, num catálogo, num arquivo de metadados. A intenção é que com a catalogação eu possa compor catálogos ou referências bibliográficas. Ela tem o objetivo de fornecer uma representação do documento de uma maneira única e não ambígua, para facilitar a identificação e a localização desse documento. Então, eu vou descrever todas as características bibliográficas de um documento para que a soma dessas características sejam capazes de diferenciar este documento que está sendo catalogado de qualquer um outro. A catalogação segue um procedimento que estabelece um conjunto de etapas para que seja possível ter êxito na catalogação, na descrição física do documento. Primeiro, eu preciso conhecer o documento, né? Então, depois de conhecer o documento, definir quais são as normas e as regras que vão ser aplicadas na sua descrição, né? Por exemplo, a adoção da ACR2 para catalogação, a adoção da ABNT para elaboração de referências bibliográficas.
E aí, numa outra etapa, eu vou definir qual o nível de detalhe da catalogação, né? Quais são os detalhes descritivos do documento que serão necessários para completar a sua descrição física. Depois disso, vem uma etapa de transcrição das informações do documento em conformidade com essas normas que foram escolhidas e que foram adotadas. E aí, por fim, eu tenho a elaboração de produtos previstos para o sistema de informação. Então, eu vou seguir essas etapas e, no final, eu vou, por exemplo, construir uma base de dados com os metadados que representam ali a catalogação de um determinado acervo. Ou eu vou elaborar uma lista de referências bibliográficas. Esse procedimento, ele é semelhante na indexação. Né? A indexação ela vai seguir etapas semelhantes e, inclusive, algumas instituições, elas realizam a catalogação e a indexação ao mesmo tempo, passando por esse procedimento, levantando informações suficientes para catalogar e indexar o documento. Aqui a gente tem um exemplo de informações da descrição física de um documento que estão presentes aqui na sua descrição. Então, nós podemos ver aqui o título, a data de publicação, a data da defesa, e aqui a gente tem um produto da catalogação, que é uma referência, e nós temos também aqui um conjunto de campos MARC que são preenchidos na catalogação. Então, essa é a catalogação. Falando agora da descrição temática, para que a gente possa observar as diferenças das duas, e nós vamos nos aprofundar mais a partir de agora na descrição temática propriamente. Ela objetiva representar o conteúdo do documento de acordo com a sua profundidade da sua abordagem. Né? Então, como um assunto é abordado? Com qual abordagem? Né? Com que profundidade? A descrição temática tenta observar a profundidade da abordagem dos assuntos no documento para que ela possa construir aí também representações. E aí, para isso, é possível utilizar informações tanto extraídas do próprio documento, né, a partir da leitura técnica e a identificação dessas informações no próprio documento, ou de instrumentos que vão ajudar a auxiliar, vão ajudar a sintetizar o assunto do documento. Mais à frente eu vou falar um pouco melhor para vocês sobre isso. A descrição temática, ela fornece a síntese do conteúdo dos documentos e vai estabelecer categorias para o seu armazenamento também, assim como a tipologia documental, que eu comentei agora há pouco. Entretanto, as categorias de armazenamento previstas pela descrição temática são categorias que levam em consideração o assunto do documento. A descrição temática ocorre, então, em 3 momentos da cadeia documental. Na produção do documento primário, né, por exemplo, quando um autor define um título que representa o conteúdo de um documento, ou quando ele faz um resumo do documento. Ela acontece também antes do armazenamento da informação, ou seja, no meio da cadeia documental, quando é feito o processamento das informações que vão integrar uma base de dados, que vão integrar uma biblioteca, e no momento da pesquisa, né, quando um usuário vai fazer a exploração do conteúdo de uma base de dados, vai representar a sua necessidade de informação e vai aí observar se aqueles itens que são recuperados numa busca atendem à sua necessidade. Então, a descrição temática se dá nesses 3 momentos. O primeiro exemplo de descrição temática é a classificação. A classificação, ela é a forma mais comum de organizar. A classificação, ela vai reunir aquelas entidades que têm características comuns
e vão separar aquelas que têm características distintas, que é o princípio básico da organização. E essas características vão ser observadas de acordo com critérios que são estabelecidos. A classificação, ela é um processo de representação dos conceitos para distinguir um conjunto de itens, um conjunto de seres, de pensamentos, de documentos, observando as semelhanças e as diferenças do conceito, do conteúdo que está por trás daqueles itens. Então, a classificação, ela vai estabelecer relações e classes. Nós podemos, por exemplo, observar a classe de frutas e a classe de animais. E observar que existe um elemento aí diferente nesse círculo aí que representa a classe de animais e, naturalmente, nós vamos separar esse item e classificá-lo melhor. Então, isso é o básico da classificação. As classificações bibliográficas, ou seja, aquelas que se preocupam em classificar documentos bibliográficos, elas vão se preocupar com a organização desses documentos, especialmente com a disposição desses documentos. Né? Por exemplo, a organização das estantes de uma biblioteca. A lógica aristotélica tem grandes contribuições para a formulação das classificações. Aristóteles fez a primeira tentativa de classificar um volume grande de documentos bibliográficos, observando os seus assuntos. E uma dessas contribuições da lógica aristotélica é a divisão dicotômica dos objetos, né, sejam eles livros, sejam eles quaisquer outros itens, em gênero e espécie. Ou seja, em um gênero que comporta espécies que estão de acordo com aquele gênero. E assim são estabelecidas hierarquias de conceitos gerais e suas especificidades. Essa é uma contribuição muito importante para a classificação e também para a indexação. E aí nós temos aí um dos principais exemplos de aplicação da classificação e da lógica de gênero e espécie, que é a classificação dos seres vivos, né? Onde nós podemos observar que o reino contém filo, que contém classe e assim por diante, né? Até gênero e espécie. Aqui a gente tem uma classificação bibliográfica e a gente pode observar aqui as hierarquias. Então, eu tenho direito e jurisprudência, dentro disso eu tenho direito público, direito constitucional e administrativo, dentro disso eu tenho o Estado, o povo, a nação, o poder do Estado, e assim sucessivamente. Né? A classificação vai destacar a hierarquia de conceitos. A indexação, né, o segundo tipo de descrição temática. A indexação, ela é o ato de descrever o conteúdo de um documento representando os seus assuntos. É um procedimento que vai extrair os termos que apontam o conteúdo de um documento. Os termos que são atribuídos pelo indexador, eles vão servir como pontos de acesso aos documentos que foram indexados, a partir da busca pelo assunto desses documentos numa base de dados. Aí nós temos um exemplo da representação dos assuntos, aqui embaixo, em uma descrição de um documento. Então, eu tenho outras informações descritivas, inclusive descrições físicas aqui, e eu tenho os assuntos que vão servir de pontos de acesso para esse título, para esse documento. Aqui eu tenho um outro exemplo que nos permite observar a utilização da indexação. Eu tenho um índice de assuntos
em um repositório. Então, aqui ao lado, eu tenho uma lista de assuntos de um repositório. Essa lista de assuntos, ela é composta a partir da descrição do documento. Então, eu posso observar aqui que eu tenho um campo, um metadado Dublin Core para especificar o assunto, aonde eu tenho, por exemplo, como assunto de um documento, Tom Jobim, ou o nome Tom Jobim em outro formato, ou o nome Águas de Março. Então, esse assunto que foi descrito, ele vai compor um índice de assuntos. Eu vou aqui encontrar esses assuntos numa lista em um índice, e isso indica que eu posso buscar por esse assunto para recuperar o documento. Então, a indexação, ela vai descrever tematicamente um documento para compor um índice, e a partir desse índice eu consegui localizar documentos em uma base de dados, em um repositório, em um catálogo, enfim. O resumo. O resumo é o tipo de descrição temática de mais alto nível de abstração. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o resumo, ele é muito detalhado no que diz respeito a informar o assunto do documento. E o resumo, ele tem uma forma, uma característica e uma importância diferente dependendo do seu objetivo, dependendo do uso que vai se fazer do resumo. O resumo, ele é uma apresentação sintética e seletiva das ideias de um texto, né? Ressaltando ali como as ideias vão progredindo à medida que o autor escreve. Ele é um novo texto, né? Ele é diferente do texto que está sendo resumido, e ele representa a proposta inicial do documento. Né? Nós iremos fazer uma análise, compreender o significado de um texto e representar esse texto de maneira sucinta com um resumo. Existem 3 tipos de resumo de acordo com a norma 6028 ABNT. O resumo indicativo, que tem o foco nas principais partes do texto. O resumo informativo, com informações sobre finalidade, metodologia, um pouco mais de detalhes sobre o texto. E o resumo crítico, que considera sempre um posicionamento pessoal sobre o conteúdo. Então, além de sintetizar o conteúdo, o resumidor, ele indica, ele se posiciona com relação ao conteúdo. O resumo, ele então apresenta o texto integral, né, para um potencial leitor. Ele indica a esse potencial leitor o que ele vai encontrar no documento completo, e por isso ele serve de instrumento para a recuperação da informação, tal qual a indexação. Então, o resumo, muitas vezes, ele é utilizado na indexação automática, porque ele é a parte do texto que contém de maneira sintética o assunto do texto. Então, ele é utilizado na indexação automática, e ele é utilizado também quando a gente busca numa base de dados alguma informação, a partir, por exemplo, de termos de indexação. A gente recupera uma lista de documentos e, com o resumo, nós vamos obter mais informações sobre o assunto dos documentos e decidir aquele que nós vamos ler integralmente. Então, aí nós podemos ver o resumo nos documentos, o resumo na base de dados, né, o resumo que é elaborado pelo próprio autor no documento. E agora, algumas considerações finais. A descrição temática, esses diferentes tipos de descrição temática, eles acontecem de forma sucessiva e interdependente, né? Ou seja, um documento, ele pode ter várias descrições temáticas, conforme o objetivo de utilização daquela descrição, e essas descrições, elas são sucessivas. Por exemplo, eu realizo uma classificação, identifico o assunto principal que representa o documento,
e logo depois eu realizo uma indexação. Isso porque, para a indexação, eu preciso de mais detalhes sobre o documento. Porém, eu já levantei o assunto principal para fazer a classificação bibliográfica daquele documento. Então, as descrições temáticas, elas vão exigir um esforço intelectual que é similar, que está em torno da identificação do assunto, em cada tipo de descrição temática, mais detalhes sobre o assunto, mas o esforço intelectual que é feito e o acesso ao documento no levantamento de informações que indiquem o seu assunto é similar. Então, aqui nós temos, por exemplo, a lista de um assunto, um assunto em uma classificação, o assunto em um índice, o assunto na web já relacionado com os seus sinônimos e outros termos que, de alguma maneira, têm uma relação. Tá? Então, eu tenho um documento que pode passar por todos esses processos de representação temática e todos eles vão exigir um esforço intelectual que é similar, né? De investigação a partir de uma leitura técnica sobre o assunto do documento e o levantamento das características que são elementares em termos de descrição temática para representar o documento em uma lista, em uma classificação, em um índice ou na web, né? Na descrição aí por trás dos documentos que estão na web. Aqui a gente pode ver um exemplo, para finalizar, que é o filme Ana Karenina ou o livro. Tá? Então, nós temos aqui dois tipos de documento. O filme, ele tem aqui a sua descrição, né? A descrição das características aqui do filme, e ele tem também aqui a indicação da categoria do filme e uma sinopse, com mais detalhes sobre o filme. E aqui o livro tem a sua descrição, né? Aqui a descrição física, mas também eu tenho aqui informações sobre o assunto do documento e eu tenho a classificação desse documento no acervo também. E aqui eu tenho um resumo com mais detalhes sobre o assunto. Então, nós temos aí diferentes tipos de descrição temática, trazendo informações sobre a categoria ou gênero do filme e a sua sinopse. Aqui eu tenho menos informações, aqui eu tenho mais informações. Da mesma forma com um livro na biblioteca. Eu tenho a classificação, a indexação e o resumo desse livro, né, aqui destacados para vocês. Essa é a bibliografia do nosso primeiro módulo, onde esse conteúdo está inserido, né? Então, a bibliografia que corresponde a esse conteúdo de hoje. E aqui a gente tem o QR Code para vocês acessarem o Aprender e realizar o exercício correspondente a esse conteúdo. É isso, muito obrigada.